Olá, vamos responder mais uma dúvida aqui no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui no exercício 1, faço um algoritmo para calcular a tabuada com a linguagem Portugal, a aula 64. E aí o Tiago deixou aqui uma dúvida. Poderia me ajudar com o exercício? Criar um algoritmo que receba um número e mostre a tabuada. Então até aqui perceba que é exatamente o que eu faço aqui. Na sequência, ele diz o seguinte: observações 1 e 2. Observação 1, implementar a resposta. Deseje continuar vendo tabuadas? Sim e não. Perceba que aqui, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é uma estrutura de repetição com um teste. Então, Tiago, olha só, eu te recomendo fortemente fazer uma revisão sobre as estruturas de repetição, ok? Se você está tendo dificuldade para fazer esse item aqui, significa que você ainda não entendeu como fazer testes e como estruturar um comando de repetição, ok? Mas a gente vai rever aí como fazer isso. Seria muito interessante você revisar esse conteúdo, seja no curso aqui do canal, seja na faculdade, onde você estiver estudando. O item 2. Pedir também o limite da multiplicação e no lugar do 10 colocar a variável recebida. Percebe, isso aqui é simplesmente a manipulação de uma variável. Então, ao invés da gente fazer uma repetição de 1 até 10, a gente vai fazer uma repetição de 1 até um limite definido pelo usuário. Então, é essa dúvida aqui do Tiago que a gente vai resolver hoje. Bora lá para o Portugal Studio. Eu tenho aqui então exatamente o programinha que nós fizemos lá na aula 64. Perceba, eu tenho aqui uma repetição pedindo para o usuário digitar um valor maior do que zero. Então, enquanto esse valor for menor ou igual a zero, eu vou ficar aqui nessa repetição. Quando o usuário digitar um valor maior do que zero, nós passamos então para a repetição do tipo para, que vai de 0 até menor ou igual a 10. E aí perceba que nós vamos ter exatamente um resultado desse tipo aqui. Eu digitei 5. Nós temos então a tabuada de 5, de 0 até o número 10. Vamos então para a primeira observação, pedir um limite para multiplicação e colocar no lugar do 10. Então eu não quero mais fazer até o número 10, eu quero fazer até um limite definido pelo usuário. Eu vou criar aqui uma outra variável, limite, e agora eu preciso pedir para o usuário digitar esse limite. Então, escreva, eu vou então imprimir uma mensagem para o usuário, digite o limite desejado. E aí eu vou salvar, escreva, faltou o A, e aí eu vou salvar o valor que o usuário digitar, leia, eu vou salvar na minha variável limite. Feito isso, olha só, eu já tenho o limite definido pelo usuário. O usuário digitou qual é o limite, se vai ser 10, 15, 20, 50. O que eu preciso fazer agora? Basta trocar o nosso valor aqui 10 pela variável limite. Só apenas com essa alteração, perceba a diferença. Eu vou executar aqui o meu programa, qual o limite desejado? Agora eu quero a tabuada não mais de 0 a 10, eu quero de 0 a 17. Eu vou agora então digitar qual a tabuada que eu quero. Digite um valor maior que 0. Eu vou digitar aqui novamente o número 5. Vou pressionar Enter e aí perceba que agora nós temos a tabuada do número 5 de 0 até o 17 e não mais o número 10. E aí nós chegamos então na segunda dúvida. Agora que eu executei, que eu gerei a tabuada do número 5, implementar a pergunta, deseja continuar? Então eu preciso de uma outra variável e aí perceba que aqui o padrão está sendo com caracteres. Então vamos criar aqui uma variável do tipo caractere. Eu vou chamar essa variável de opção. E aí, olha só, quando termina a tabuada, a gente precisa então perguntar para o usuário se ele deseja continuar, concorda? Então, escreva, e aí eu vou imprimir aqui outra mensagem. Deseja continuar? E aí eu vou colocar aqui entre parênteses para indicar para o usuário que as respostas válidas são S para sim e N para não. Mas aí, na verdade, qualquer coisa diferente de S ele vai entender como não. Leia, onde eu vou salvar então esse caractere aqui na minha variável opção, que é do tipo caractere. Olha só, o que eu preciso fazer agora? Eu não quero repetir esse trecho aqui enquanto o usuário ficar pressionando S. Então, enquanto ele pressionar S, eu vou pedir outro valor, vou calcular a tabuada e vou perguntar novamente. Ele digitou S? Nós já temos aqui um faça enquanto para garantir que o número seja maior do que 0, certo? Eu preciso agora envolver todo esse trecho com outro faça enquanto. Faça, vou abrir aqui um par de chaves e essa chave vai ser fechada aqui, porque aqui eu terei o meu enquanto. E aí nós teremos aqui uma condição. Eu vou identar aqui esse código, pressionando Tab, vou identar esse aqui também, e agora eu vou selecionar esse trecho aqui e vou pressionar no teclado Tab uma vez. Todo esse trecho aqui dentro vai ficar se repetindo enquanto a minha variável
variável opção foi exatamente igual a S maiúsculo. Perceba que eu coloquei aqui um S maiúsculo. Lembrando, caracteres precisam ficar entre aspas simples, ok? Então, enquanto o usuário ficar digitando S, eu vou continuar fazendo o que tem aqui dentro. Ler um número maior que 0, imprimir a tabuada e perguntar novamente. Eu vou executar aqui novamente o programa, digite o limite desejado. Eu vou manter o limite em 10, vou pressionar Enter, eu quero a tabuada de 1. Vou pressionar Enter. Olha só, temos a tabuada de 1, de 0 até 10. Deseja continuar? Vou pressionar S e vou pressionar Enter. Perceba que ele voltou aqui para a linha 18. Digite um valor maior do que 0. Agora eu quero a tabuada de 2. Vou pressionar Enter e aí novamente ele imprimiu então a tabuada de 2. Deseja continuar? Vou pressionar S. Perceba que agora nós estamos em um loop, em uma repetição, até o usuário pressionar qualquer coisa diferente de S ou o N. Vou pressionar Enter. E aí perceba que agora o programa finalizou. Então, Thiago, se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. Mas olha só, perceba que é extremamente simples. A gente pede o limite para o usuário e troca o número 10 pelo limite. A gente pergunta para o usuário se ele deseja continuar, lê a opção que ele digitou e compara. E enquanto ele digitar a opção S, a gente vai continuar repetindo esse trecho aqui. Então eu recomendo, não importa qual curso você esteja fazendo, se é o meu curso aqui no canal, se você está estudando na faculdade, se você está estudando por conta própria, eu recomendo você dar uma revisada nas estruturas de repetição, ok? Até porque a estrutura de repetição é fundamental para qualquer avanço na disciplina de programação. Praticamente qualquer algoritmo que você vai fazer, você vai precisar de pelo menos uma estrutura de repetição. E se você não é o Thiago, mas também ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, se você não deixou seu like nessa aula ainda, deixa seu like aí, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.